Bom, quem acompanha a página lá no Facebook deve ter visto alguns posts que eu compartilhei lá recentemente, compartilhando posts da Verinócio, né? Ela está divulgando a última edição da revista, que é uma edição temática sobre a organização do trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui é muito rapidamente fazer um preâmbulo, né? Incentivar que vocês dêem uma olhada nessa edição, que eu acho muito interessante. O que eu vou fazer aqui é falar um pouco. Qual que é a polêmica lá? A polêmica lá se dá em torno da importância de recuperar as categorias marxianas, né, sobre a organização do trabalho, uma vez que o debate até então é dominado pelas categorias regulacionistas, Taylorismo, Fordismo, pós-Fordismo, Toyotismo, Unismo, enfim, tem várias nomenclaturas aí. Eu vou tentar aqui então, muito rapidamente, comentar, dar uma geral nessas categorias marxianas, e aí se tiver uma audiência, enfim, se tiver interesse, depois eu gravo um outro vídeo comentando, tentando mostrar mais por que as categorias marxianas são superiores às categorias regulacionistas. Eu fiz até um roteiro aqui porque essa parte, a organização do trabalho, a gente aqui do Trama de Juiz de Fora, a gente tem alguns núcleos de pesquisa, né? E a parte de organização do trabalho não faz parte da minha pesquisa. Isso aí é do Semir, com o Leandro, enfim. Mas eu tô por dentro dos debates e aqui fiz um roteiro aqui só para não falar bobagem. Mas até, enfim, se surgir algumas questões aí, eu posso levar até eles. Bom, são três categorias chaves que aparecem lá no Capital. São categorias, portanto, do próprio Marx, não é invencionice, não. Principalmente lá daqueles capítulos em que ele vai discutir o trabalho, a indústria, enfim. Bom, a primeira delas é a categoria de cooperação simples. A cooperação simples, quando Marx fala na organização do trabalho, né, como cooperação simples, ele está, na verdade, falando de uma herança, uma organização do trabalho que o capitalismo herda dos modos de produção anteriores, mais especificamente do modo de produção feudal. Então, é aquilo que o Marx vai falar até que no momento em que acontece a subsunção formal do trabalho ao capital, porque o trabalho continua sendo organizado de uma forma muito artesanal ainda. Qual que é a grande questão? Qual que é a grande novidade da cooperação simples sobre a ordem do capital? É a reunião dos trabalhadores nas fábricas. Então os trabalhadores continuam fazendo o mesmo trabalho, só que há ganhos em escala ao juntar todos aqueles trabalhadores no mesmo espaço. Então, os próprios. E aí, para isso, obviamente, né, como deixou de ser aquela produção artesanal, há uma fração, né, da classe trabalhadora que é selecionada para supervisionar o trabalho dos trabalhadores, propriamente daqueles que estão mexendo, os trabalhos produtivos, mais diretamente produtivos. Enfim, o trabalho de supervisão não deixa de ser um trabalho produtivo justamente porque ele está diretamente ligado ali à produção do valor, do mais valor. Mas então, a grande marca, né, da cooperação simples é a reunião desses trabalhadores no mesmo espaço, embora cada trabalhador faça o mesmo trabalho. Que o trabalho, a parte criativa do trabalho continua nas mãos dos trabalhadores. Então, é uma herança da produção artesanal. Qual que é, portanto, a grande novidade da produção manufatureira, da manufatura, que é a segunda categoria trazida pelo Marx? É a divisão do trabalho. Então, o ponto-chave, o ponto central da organização manufatureira do trabalho é a divisão do trabalho, é a repartição, né? Então, lá naquele primeiro, na cooperação simples, tinha lá a fábrica, reunia os trabalhadores lá, mas cada um fazia a mesma atividade. Na produção manufatureira, é o exemplo lá da fábrica de agulhas do Adam Smith, da produção de carroças, enfim, junta os trabalhadores no mesmo espaço, mas aí tem uma divisão do trabalho. Então, há um movimento de simplificação das tarefas, né, de especialização das tarefas. Então, assim, o trabalho coletivo, o trabalho como um todo se complexifica. Na medida em que se especializa as atividades, se especializa as ferramentas, o produto final pode ser mais complexo. Só que o trabalho individual, o trabalho realizado por cada indivíduo, é simplificado. Então, toda aquela história lá
do Chaplin, daquela produção robótica lá, repetitiva, aquilo lá é a cara da manufatura. Ali, como tem a esteira, né, a linha de montagem, é aquilo que a gente chama de manufatura moderna, que é uma exacerbação da produção manufatureira. Mas o ponto-chave aqui, até usando uma expressão do Marx, é que ali o princípio subjetivo ainda se sobrepõe ao princípio objetivo. A grande novidade depois da grande indústria é quando o princípio objetivo, as máquinas, os sistemas de máquinas dominam a produção. Ou seja, ainda na produção manufatureira é a força de trabalho que é o centro, né? É o ponto, é aquilo que vai dar vida ao processo produtivo. Enquanto que, na medida em que se especializa as tarefas, que se simplifica as tarefas, abre-se as portas para a produção, para a grande indústria. Porque na medida em que as tarefas começam a serem simplificadas, facilita a criação, né, de uma máquina que pode realizar aquelas tarefas no lugar, né, da classe trabalhadora diretamente. Então, o salto para a grande indústria se dá a partir dessa simplificação das tarefas, mas é o momento em que o princípio objetivo domina, se sobrepõe ao princípio subjetivo. Então, enquanto ali na produção manufatureira se tem a divisão das tarefas, um trabalho, pensando na carroça, então um conjunto de trabalhadores se especializa em fazer o estofado, fazer a parte interior da carroça, outros ali, enfim, as rodas, enfim, toda a estrutura da carroça ela é dividida, né, entre diversos trabalhadores, e as próprias ferramentas, né, que antes elas eram ferramentas. Imagina uma pá, ou melhor, um martelo. O martelo ele servia tanto para pregar parafuso, como para arrumar a ferragem, enfim. Ali não, começa a especializar até a própria ferramenta, o martelo, para aquela atividade específica que os trabalhadores vão desempenhar ali. Então, o martelo que os caras vão usar ali para fazer a estrutura da carroça não vai ser o mesmo que eles vão utilizar ali, né, com mais detalhes ali para algumas pregar o estofado, enfim. Essa especialização ela acompanha tanto os trabalhadores quanto as ferramentas. Só que na medida em que chega esse nível de especialização, tem um limite, obviamente, né? A manufatura, o processo de extração, né? Aí quando começa esse processo de especialização, é quando começa a avançar a extração do mais-valor relativo, né, sobre o mais-valor. Porque imagina, lá na cooperação simples, como que você podia aumentar a produção, né, de mercadorias? Simplesmente aumentando a jornada de trabalho. Na manufatura, especializando as tarefas, você tem um salto de produtividade, mesmo que a jornada de trabalho não aumente. Mas há um limite ali, que é o limite do trabalho humano. O próximo salto só pode ser dado pela substituição da força de trabalho pelo sistema de máquinas. Qual que é? Então, a característica geral da grande indústria é o rompimento, de forma mais geral, o rompimento com a divisão do trabalho. Só que, na verdade, ali os autores vão inclusive chamar a atenção, tá ali de alguma forma no próprio Marx também, que há duas possibilidades, né, para a maquinaria. O sistema de máquinas, que é quando vai ter quase uma máquina faz parte do processo, passa para outra máquina que ela vai fazer outra parte do processo, passa para uma terceira máquina que vai fazer outra parte do processo. Só que tem uma primeira possibilidade, que é uma cooperação simples de máquinas, que é uma máquina só faz todo o processo produtivo. Lá tem um exemplo da produção de envelopes. Então, mesmo o sistema de máquina substitui a força de trabalho, o trabalhador ele se torna um apêndice da máquina, um supervisor da máquina. Então, um dia ele pode supervisionar uma máquina, outro dia ele pode supervisionar outra, não tem aquela especificidade da tarefa, a especificidade é da máquina. Mas tem as duas possibilidades, uma máquina geral que realiza todas essas atividades, ou um sistema de máquinas que é ligado, enfim,
primeiro ao sistema, a um autômato, né, que vai distribuir meio de energia a vapor, água, enfim. E também outra a grande indústria surge também como uma reação à redução, né, da jornada de trabalho. Então tem a famosa lei das 10 horas, cria uma pressão para que os capitalistas encontrem outras formas de aumentar a produtividade, já que o aumento da jornada de trabalho, o aumento da extração do mais valor absoluto não era mais possível, não dava para aumentar a extração de mais valor absoluto, porque os gestores políticos vieram estabelecer um teto ali, né, para a jornada de trabalho. Também é um momento em que, por exemplo, você tem alta salarial. Qual que é uma forma de você reduzir seus custos? Trocar trabalhador por máquina. E também há vários textos, né, que tratam a grande indústria com todo um glamour, enfim. A grande indústria é o que possibilitou a entrada das mulheres e das crianças no processo produtivo. Então, a grande indústria por si, só na ordem capitalista, marca, né, um progresso, a capacidade a incorporação da ciência, da tecnologia ao processo produtivo, mas sozinha, né, dentro da ordem do capitalista, ela vem com essa face bárbara, que foi o momento em que colocaram as crianças, como quem passa a fazer a força são as máquinas, tem a possibilidade, enfim, de utilizar as crianças e as mulheres que não têm tanta força para realizar as mesmas atividades. Ou seja, com isso você barateia a força de trabalho e você ganha dos dois lados, substituindo trabalhadores por máquinas, e os próprios trabalhadores têm uma pressão negativa sobre os salários. É também aquele movimento todo que eu falo lá da queda da taxa de lucro. A grande indústria significa um salto muito grande na composição orgânica, na composição técnica, na composição orgânica do capital, reduzindo a participação do trabalho no processo produtivo, e que, enfim, no momento em que se generaliza, uma pressão negativa, né, sobre a taxa de lucro. Bom, falei aqui rapidamente sobre as categorias marxianas. Quem quiser, eu indico muito mesmo essa edição da Verinócio. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a revista. Enfim, dependendo da audiência aí, das questões, enfim, eu volto a gravar um outro vídeo tentando fazer um debate, né, com as categorias regulacionistas, do Taylorismo, Fordismo, pós-Fordismo. Mas então é isso, abraço e até a próxima.